Olá. Muito se tem falado, se tem pregado sobre o anticristo, que o anticristo virá. Realmente a Bíblia fala sobre o anticristo. Aliás, a Bíblia fala sobre muitos anticristos, mas ela fala também sobre o anticristo. Ali no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 24, Jesus fala que haverá muitos falsos cristos, muitos falsos profetas enganaria muito, se possível até os próprios eleitos. Isso acontecerá no fim dos tempos. Também no livro de 2 Tessalonicenses, ele fala de uma maneira bem enfática sobre o anticristo. Ali, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 7. Então, ele é dito que tem algo que detém o anticristo, que não deixa que ele opere com todo o engano. Porém, ele também é dito que o ministério do anticristo já existe, chamado ministério da iniquidade. Então, já existe o ministério do anticristo. Aqui no verso 9, aqui fala assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais de prodígio de mentira, com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que acontece hoje no mundo cristão é que eles pregam um falso Jesus, um Jesus milagreiro, um Jesus que resolve todos os problemas da sua vida, inclusive até mesmo de um coração egoísta. Então esse é o Cristo que é pregado nas igrejas. Nós podemos dizer que esse é o ministério do anticristo. Então hoje o mundo cristão, a maioria, aguarda o anticristo. Está pregando, está exaltando o anticristo. Está, na verdade, adorando esse anticristo. Esse Cristo que se prega hoje é um Cristo materialista, é um Cristo político, é um Cristo que é líder desse mundo, não líder do reino de Deus. Os seguidores desse falso Cristo, eles não precisam de abandonar pecado, não precisam abandonar o velho homem, não precisa de sacrifício, não precisa de uma cruz. É o falso Cristo de uma graça barata, é uma graça que não precisa de forma nenhuma de arrependimento de pecado. Então você segue a esse Cristo sem nenhuma mudança de caráter. Então isso que prega hoje sobre, se prega nas igrejas, esse falso Jesus. Ali no livro de 1 João, no capítulo 2, verso 15, ali é dito que não ameis o mundo, há um conselho para não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse falso Jesus, ele não só encoraja, ele incentiva as pessoas a amar o mundo, a buscar as glórias do mundo. Porque existe a religião da prosperidade. Então esse Jesus é que resolve os problemas das pessoas nesse mundo, que prega o reino aqui nesse mundo, não prega o reino de Deus. Esse anticristo que se prega nas igrejas é aquele que tudo pode, que não existe restrição, não existe regras, não existe leis. Então esse tipo de Cristo que é pregado nos nossos dias. Então finalmente esse anticristo ele virá, porque Satanás ele vai personificar a Cristo. E quando ele vier, ele será recebido de braços abertos pela maioria do mundo cristão. Ele será ovacionado. Ele será recebido como se fosse o próprio Cristo. Ele será reconhecido como sendo Cristo. Mas, porém, ele é o anticristo. Porque, como eu disse ali no livro de Tessalonicenses, esse ministério já opera. Então, o mundo já está preparando e aguardando o anticristo, na verdade, o mundo cristão. Esse anticristo, ele personificará a Cristo. Ele virá de uma forma majestosa. Nenhum ser humano no mundo tem aparência desse anticristo. Porque, na verdade, ele virá de uma forma que agradará a humanidade. É um pouco semelhante ao que aconteceu nos dias de Jesus, quando Jesus veio. Quando Jesus veio pela primeira vez, quando começou o seu ministério, muitos não aceitaram Jesus porque não tinha aparência que estava de acordo com a vontade do mundo.
Então, quando esse anticristo vier, ele vai ter essa aparência, não só aparência, no caso, física, aparência exterior, mas também uma aparência interior. Ele terá o caráter que o mundo está esperando, que o mundo procura. Porque, na verdade, o cristão não quer mudança de caráter. Ele quer um Jesus que faz a sua vontade. Não um Jesus que seja o Senhor da sua vida, que seja apenas o seu Salvador. Ele quer herdar o reino de Deus com a sua própria natureza, como fala a parábola de Mateus 22, com as suas próprias vestes. Então, esse Jesus que está sendo aguardado pela maioria do mundo cristão. O anticristo, ele virá no seio do mundo cristão, porque o mundo cristão está pregando esse anticristo, está aguardando a sua vinda. Então, quando ele vier, ele levará multidões de cristãos à perdição, aqueles que não têm amor da verdade. E a Bíblia fala que, se possível, ele enganaria até os próprios escolhidos.